Pontualmente 14 horas dessa sexta-feira, né? Vício é uma coisa complicada, né? Depois de 9 anos fazendo programa de segunda-feira, sexta-feira, dia 27 de outubro de 2017, começa aqui mais um Salutes. O Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, e também traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui, como sempre, que saúde, qualidade de vida e bem-estar sempre está ligada com a realização do ser como um todo, do ponto de vista físico, anímico e espiritual. Isso é bem-estar, é saúde e é qualidade de vida. Quando se erra em algum projeto, em algum trajeto nesse sentido, aí a doença começa a se manifestar. É por conta disso que a gente sempre busca a saúde, qualidade de vida e bem-estar a partir de um tratamento preventivo. Hoje nós vamos falar do excesso de medicações, a medicalização na área da psiquiatria. Eu fiz psicopatologia como curso de especialização na USP, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria da USP, e tive sempre muitas aulas com psiquiatras que a gente sempre ouvia isso. Olha, vamos dar um determinado tipo de medicamento, uma droga, e depois a gente tem que ir ajustando junto com o paciente. Aquilo me parecia um tanto quanto inóspito, né? Uma coisa meio, vou atirar aqui para ver se eu consigo acertar o alvo. E pensando nisso, eu li um artigo do Dr. Paulo Urban, que é o nosso entrevistado de hoje, falando exatamente sobre essa questão, como e quando medicar. E principalmente como também, né? Acertar a dosagem, etc. Por conta disso, a gente fez um convite, a gente bateu um papo rapidamente pelo Facebook e a gente decidiu fazer essa pauta do programa de hoje. Isso porque o Salutes é um programa que sempre vive e busca viver em ressonância com a própria vida. Pois bem, nós estamos transmitindo também pelo Facebook, na página JC Baldan, João Carlos Baldan, e na João Carlos Baldan, Acupuntura e Terapia Ortobiomolecular. O internauta que quiser participar pode encaminhar questões por intermédio da página do Facebook, além de transmitir também pelo AltV. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Paulo Urban, que é médico, psiquiatra, alquimista. Eu já fiz curso com ele e a gente praticamente estreitou uma amizade. Já veio 2 oportunidades aqui, hoje já é a terceira, sempre com bastante clareza, com brilhantismo, e realmente é um personagem, é um dos entrevistados que sempre engrandece o nosso programa. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Urban, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez, querido Baldan, né? Estar junto com meus pares me deixa mais feliz, né? É isso, nós estamos nos pares, é exatamente essa a palavra correta. Doutor, eu li um artigo que o senhor publicou no seu blog. Não, senhor não, né? Nós somos muito amigos para você me chamar de senhor, né? É de doutor também, né? Nem meus pacientes me chamam de doutor, viu? A não ser que façam muita questão, porque eu não vou brigar com louco, né? Então eles me chamam pelo meu nome mesmo. Os pacientes são muito loucos, não? Não, olha, mais do que eu não sei se são, né? A gente já tem uma afinidade com a loucura, no sentido também de que tem o lado divertido dela, né? Claro. E o próprio São Paulo Apóstolo, sejamos loucos pelo amor do Cristo, né? Então eu costumo dizer que loucura nem doença é. Doença mental não tem poesia nela, viu? A coisa é grave, é cruel, muitas vezes deteriora o psiquismo. Agora um pouquinho de loucura, assim, né? No sentido de ser mais divertido, não faz mal para ninguém. Pelo contrário. Aliás, é saudável, né? Lógico. É claro, bem saudável. Exatamente. Né? Doutor, agora o que acontece, Paulo, é que a gente percebe essa abertura, eu coloquei na abertura do programa exatamente isso, quer dizer, tem um quadro, né, os DSMs são ridículos, né? Naquela questão de chora 3 vezes por dia é depressão leve, se é 4 vezes, então é média, se chorar 5, então é depressão aguda. Quer dizer, você fica olhando aquilo como, sabe, aquilo parece um gibi, um almanaque. E por conta desse DSM, a partir disso, se coloca as drogas prescritas, tenta-se fazer uma tabela, alguma coisa assim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Você falasse
do DSM, dessas classificações das doenças psiquiátricas, e como é que está nesse momento, hoje, no Brasil e no mundo, essa questão da medicalização? Muito bem. O DSM, a sigla vem do inglês, né? Diagnostic and Statistical Manual. Nós já estamos na 5ª edição dessa publicação, datada de 2013, a última publicação, a mais recente. Isso começou em 1952, foi a primeira edição desse manual de estatística e diagnóstico. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é que é uma lamentável publicação. Ela é publicada pela APA. APA é American Psychiatric Association. Eu já não gosto nem do nome porque é uma associação de psiquiatria americana. Olha, americano eu também sou, né? Todos nós que nascemos na América, incluindo o Brasil, inclusive, é brincadeira, né? Mas incluindo nós aqui, somos todos americanos. Não tem cabimento essa associação se chamar a Associação de Psiquiatria Americana, né? Como se eles fossem a América. Então eu sugiro que troque inclusive o nome lá, fora a produção desses manuais, que já não é uma coisa boa, de uma extrema... são manuais utilitários, né? Não se tem pensamento clínico ali, não se tem conhecimento profundo de patologia, nem dos grandes pensadores dela. Eu não sei, acho que os psiquiatras de hoje não estão lá muito bem informados, e nem informados muito bem, porque se esquecem de ler os grandes, né? O Kraepelin, o Janet, o Stransky, a Madeleine Pelletier, o Vogt, isso para não falar de Freud, Jung, Breuer, que são mais próximos e grandes pensadores da clínica. Então está faltando leitura para essa gente. E aí o pessoal faz o quê? Essa associação de psiquiatria americana, que eu sugiro chame-se estadunidense, né? Associação de Psiquiatria Estadunidense. Eles publicam esses manuais com uma série de normas técnicas para uniformizar o pensamento médico. De maneira que você faz, como o Baldan estava dizendo aí, diagnósticos por meio de somatória de sintomas e tabelas. Então é isso mesmo, uma depressão ela pode ser maior ou menor, conforme o grau de sintomas que o paciente preenche ali, dados positivos da doença dele. De maneira que daqui a pouco não precisa médico, aliás, já por conta desses manuais, não se precisa psiquiatra algum para fazer diagnóstico, ou qualquer computadorzinho, é só colocar as tabulações ali no programa, já sabe o que a pessoa tem. Então acabou o pensamento clínico. E quem não sabe pensar a clínica, quem não conhece a psicopatologia, acaba fadado mesmo a medicar sintomas. Então, infelizmente, chega lá o paciente para o médico, que não sabe muito do seu métier, não conhece bem a psicopatologia, ele recorre a esses manuais que dão a ele uma certa estabilidade, uma segurança, porque ali tem uma série de sintomas bem descritos, e ele começa a marcar o que o paciente conta, após o que ele conclui. Isso é igual a uma depressão, isso é igual a uma síndrome do pânico, né? Doenças, inclusive, que são fabricadas pela própria APA. Para quê? Para que haja uma uniformidade do pensamento e, ao mesmo tempo, uma facilitação de como medicar isso aí, de acordo com condutas que eles decidem lá. Curiosamente, a APA, esses congressos que fazem a publicação desses DSMs, são patrocinados, esses congressos, todos eles. É um colegiado de médicos que se reúne para decidir como é que vai ser a nova edição do DSM, né? Então, essa de 2013 não foi diferente das anteriores. O primeiro DSM é de 1952. O segundo levou 16 anos para sair no mercado. Ele saiu em 1968. Aí, em 1980, foi feito o DSM-3. Só que aí havia uma briga entre laboratórios. O pessoal que produzia o Anafranil estava preocupado com a vinda para o mercado do Prozac, que era um remédio novo aí que estava prometendo maravilhas, né? Hoje se sabe que Prozac e Anafranil são praticamente a mesma coisa. E os efeitos colaterais que eles causam são muitos. Mas o Prozac vinha como uma salvação para os pacientes deprimidos. Então, o colegiado todo se reuniu, fomentado pela indústria que fabricava o Anafranil, para fazer uma revisão no DSM, e fizeram o DSM-3R, ou seja, o DSM-3 revisado, que propunha uma nova doença chamada síndrome do pânico, cujo tratamento era o Anafranil. Ou seja, era para o Anafranil não perder o mercado, já que o Prozac estava chegando com tudo. Como o Prozac foi proibido, durante um tempo esteve proibido, porque causava inclusive altos índices de suicídio, né? Sim, gravíssimo. Acabou a urgência de soltar o DSM-3R, que foi feito em 83, 3 anos após o anterior. E seguraram sob custódia acadêmica todo esse manual até 87.
Então ficou 4 anos esperando para ser realmente publicado. E por que 4 anos? Porque foi quando o Prozac foi autorizado a entrar no mercado também. Depois veio o DSM-4 aí mais recente, que é de 1994, e o último agora de 2013. Então essa mesma associação de psiquiatria estadunidense aí, a chamada APA, que fabrica esses manuais, ela é patrocinada, tudo que eles fazem, congressos, reuniões, viagens, pelos laboratórios que estão interessados em que essas publicações habilitem os médicos no mundo todo, de uma maneira uniformizada, para prescrever suas medicações maravilhosas. Muito bem, é isso. Essa é a história. Essa é toda a história. O Raimundo do Nascimento, um dos nossos internautas, coloca uma afirmativa aqui, Paulo Urbano. Eu gostaria de saber a sua opinião. Nosso sistema imunológico, mas no caso ele está falando da imunidade, foi desativado por uma má alimentação e introduzir os medicamentos no lugar do nosso sistema de defesa, distanciando a todos de nossa saúde verdadeira. Queria esse comentário, obrigado. A gente pode fazer uma associação dessa questão do sistema imunológico também com as questões psicológicas, já que hoje a gente percebe que tem muitas pessoas que apresentam depressão, síndrome do pânico e até algumas psicoses aí mais ou menos evidentes, Paulo? Bom, minha área não é imunologia, né? Não vou me meter a falar disso, eu cometeria impropriedades aqui. Mas uma coisa o nosso ouvinte aí tem toda a razão, né? A indústria de medicamentos, ela anda par a par com a indústria alimentícia. São duas grandes, os piores e mais perversos setores da indústria. A indústria alimentícia, que faz a gente comer um monte de porcaria, que sem dúvida prejudica o organismo, e portanto está certo o rapaz aí que questiona, isso diminui a imunidade da gente, evidentemente, né? Se você come coisas que não são saudáveis, você vai perecer na sua saúde. E junto atrelada à indústria alimentícia, a indústria de remédios, que também não cura nada, mas trata os malefícios da indústria alimentícia. É um problema isso aí, é um ciclo vicioso que nós estamos enfrentando. Qual a solução? A solução é ter atenção em relação a essa quantidade de remédios que vem com uma série de promessas fabulosas. Eu não sou contra medicações, é importantíssimo que se diga isso. Há vezes em que a medicação ela é imprescindível e é preciso saber medicar. Para isso a gente tem que ter uma hipótese diagnóstica, saber o que está fazendo e na hora que encontrar o remédio que se acha seja o adequado, ver como funciona, como reage o paciente e calibrando, né, o tempero, essa coisa da alquimia clínica que eu faço na minha psicoterapia do encantamento. Para quem não sabe, eu sou médico psiquiatra, mas trabalho também principalmente com psicoterapia, uma abordagem própria, que assim como a psicologia analítica do Jung e a psicanálise do Freud, ela vem sendo construída passo a passo. É uma obra inacabada que é minha obra de vida, né? Minha missão é essa, eu sou curador, sou escritor e é assim que eu me viro, é assim que eu procuro ser feliz aqui nesse mundo. Então esse trabalho da psicoterapia do encantamento é uma alquimia clínica. Agora, quando eu estou lá como psiquiatra medicando, usando remédios, é preciso também achar uma alquimia aí, sabe? Calibrar a dose. E a gente acaba descobrindo quando a gente vê o paciente, quando a gente está em contato com ele, porque grande parte dos colegas medicam uma vez a cada 30 dias, ou sabe-se lá quando, né? Às vezes o indivíduo passa um psiquiatra, ganha uma receita, e fica depois repetindo a receita contra os médicos que nem psiquiatras são. Ou o psiquiatra já marca aquele retorno, dá um monte de remédio para o paciente, fala, volta daqui 3 meses. Ou seja, não sabe nem como é que a pessoa vai reagir àquilo, que efeitos colaterais advirão da substância que está sendo empregada, ou das substâncias, pior ainda, quando tem mistura, né? Depois já não se sabe mais o que está dando errado ali, porque está tudo misturado. Então, quando a gente vai medicar, e é preciso saber, entender o que está fazendo, precisa pensar na clínica, tem que conhecer a psicopatologia antes, aí a gente medica e vai ter que, ao longo desse processo da medicação sendo tomada pelo paciente, ir conversando, observando, a clínica é observação, é a arte de observar, né? Aliás, eu gostaria que... E aí calibra, essa é a alquimia medicamentosa. Quando você falou da clínica, eu tenho nas minhas palestras que eu faço sobre a questão da medicina quântica, da física clássica, da física quântica, em um determinado momento ali eu coloco a figura de um médico antigo, tem uma doente, uma pessoa na cama, uma criança, uma adolescente, e o médico está ali com a malinha dele, ali pensando, raciocinando o que está acontecendo no quadro clínico daquele paciente. Eu gosto muito dessa imagem porque reverbera, ela te dá um peso, ela te dá um quadro da palavra, exatamente da palavra clínica,
né? Que me parece que está um pouco com esse sistema único de saúde, com essa rapidez dos atendimentos, com a formação muito rápida dos médicos atuais, parece que esse aspecto clínico está um pouco esquecido, né, Paulo? Querido Baldan, essa imagem que você... Olha, até romanticamente eu estava vendo aqui o quadro, sabe? Que você está descrevendo aí muito bem. A palavra clínica foi cunhada por Hipócrates, lá em 470 a.C., né? Na escola de Cos. Então, a palavra clínica, do grego klinikon, significa medicina ao pé do leito. Porque o que o Hipócrates fez? Ele deixou de ter aquele pensamento mágico, que era próprio dos médicos da época, para ter um pensamento científico. Então, ele passou a anotar, a observar e anotar. Ele e os seus alunos, evidentemente, né? Então, os pacientes que estavam ali se tratando na escola, que era uma escola faculdade, uma escola, hospital-escola, né? Era por onde os médicos se formavam naquela época, seria o que seria a faculdade de medicina hoje naquela época, né? Uma escola médica, que era um templo também. Então, as pessoas que ali estavam se banhavam, faziam exercícios, acertavam a alimentação, como o nosso telespectador perguntou há pouco aí da importância dela, exercícios respiratórios, né? E aí vinha Hipócrates para acompanhar esses pacientes. Então, são famosos os textos dele, eu já li a maior parte deles, né? Eu leio o Hipócrates em francês e em inglês. Não falo com fluência nenhuma das duas línguas, mas consigo ler bem. E grego, já tive algumas aulas, mas não consegui... Quando o professor começou a falar grego, eu saí do curso. Então, mas alguma coisinha do grego importantíssimo para a medicina, né? Para conhecer a raiz dos termos, né? Patologia vem de patos. Patos é contato, é experiência, da onde vem a paixão do Cristo, sofrimento. A gente sofre a vida. A existência é um experimentar. A existência é absorver na pele da alma tudo que ela pede. Então, a patologia, a doença, é uma experiência de sofrimento. É uma experiência também, no caso da psiquiatria, da alma que sofre, né? Então, Hipócrates fazia isso, ele acompanhava o pé do leito, ele acompanhava a evolução da doença e anotava toda essa evolução dela, ou para êxito, quando tinha a cura, ou para êxito letal, às vezes, né? Quando havia a morte do paciente. Então, ele não anotava somente seus sucessos, ele anotava os resultados do que acontecia. E isso hoje está, como disse aí o querido amigo Baldan, João Carlos Baldan, grande acupunturista também, que eu admiro muito, esquecido, porque o Baldan faz clínica, ele acompanha os pacientes dele. Porque se não fizer clínica, como é que vai saber como é que está o paciente dali a pouco, né? Então, tá cheio de médico aí clinicando sem saber o que é clinicar, ou seja, não está clinicando coisa nenhuma, está prescrevendo remédio, né? Até porque tem uma coisa mercantilista também, assim, no psiquismo coletivo. O cara vai ao supermercado, compra uma lata de ervilha. Vai à padaria, compra um pãozinho. Ele vai no médico, ele quer comprar uma receita, né? Ele quer sair de lá com alguma coisa para dizer, olha, o médico me deu isso. Eu, particularmente, sou muito mais procurado até para tirar a medicação do que para dar. As pessoas já conhecem minha fama aí, então quando é necessário dar, a gente dá mesmo, não tem como escapar disso. Às vezes é imprescindível, mas muitas vezes a gente pega prescrições absurdas, com um monte de remédios que, olha, bem mostra que o médico que está dando aquilo não sabe nem o que está fazendo. Então, é preciso acompanhar o paciente que está sendo medicado, né? Você vai calibrando a dose, olha, muitas vezes a dose que faz terapêutica está bem abaixo do que a bula ensina, viu? A bula manda dar de 4 a 8 miligramas, 4 a 8 miligramas lá, eu já começo dando logo 3, 2, se está dando resultado, por que eu vou dar 4? E se está dando resultado, a gente abaixa ainda mais um pouco lá na frente. E observa, porque se vier a ter piora do quadro, você volta a acertar a dose, né? Então, tudo é uma questão de clínica, de medicina ao pé do leito, de ser responsável pelo que você está fazendo e acompanhar o paciente ao longo da linha do tempo. Não é um diagnóstico vertical que resolve as coisas. É você, inclusive, poder rever esse diagnóstico e admitir que errou e procurar acertar no caminho, né? É isso. Paulo, existe hoje, você diria que existe hoje um excesso de receitas psiquiátricas, excessos de classe de medicações, e dentro de cada um dos grupos, excesso de produtos? Perfeitamente. São basicamente 4 classes apenas de medicações psiquiátricas, né? Vamos colocar assim, primeiramente os neuroléticos, que são também chamados de antipsicóticos, são usados para as psicoses, evidentemente, né? Uma psicose esquizofrênica, uma psicose maníaca, você vai tratar com o quê? Com um antipsicótico, que é o tal do neurolético. Aí você tem os antidepressivos, evidentemente, o nome já diz, é para tratar as depressões. Leve-se em conta que muito do que a gente tem como depressão nem é depressão. Hoje em dia, tanta medicação à toa está sendo dada, as pessoas estão lá com alguma tristeza na vida, um cotovelo machucado, né, dor de cotovelo, vão ao psiquiatra e ganham um antidepressivo, né? Tem gente recebendo antidepressivo para tratar problema de pele, né? Não dá para entender mais o que está acontecendo. Absurdos.
Aí vem a terceira classe, que são os ansiolíticos, são os benzodiazepínicos, né? Derivados são benzodiazepínicos, né? São famosos, os mais famosos aí são esses diazepam, né? Rivotril, né? O Rivotril, então, é campeão de vendas aqui no Brasil, sabe? É coisa absurda. São milhões que esse remédio mobiliza, e há estudos mostrando que o uso desses remédios, não só sabe-se que eles causam dependência química, essa classe de ansiolíticos, os benzodiazepínicos, são remédios que dão dependência química. E as pessoas usam isso como se estivesse tomando cafezinho, né? Tomando água. E depois, lá na frente, podem ter, como já está se descobrindo, problemas de demência, problemas de perda de memória, por conta do uso da medicação ao longo do tempo, né? E nessa classe se incluem ainda os hipnóticos, que são também medicações semelhantes, mas são mais usadas não tanto para aliviar a ansiedade, senão mais para induzir o sono. E vem uma quarta classe, que são os estabilizadores de humor, né? O mais famoso aí é o lítio, né? O lítio é um metal alcalino, está na tabela periódica lá, e é uma substância que se descobriu, ela modula um pouco o humor das pessoas, né? Então, quadros de excitação maníaca muitas vezes podem ser temperados com o uso adequado do lítio. Aí tem uma quinta classe, a parte destas, que são os estimulantes centrais, né? O mais famoso exemplo aí são as anfetaminas e, dentre elas, o metilfenidato, a famosa Ritalina, né? Eu costumo brincar que a única Ritali que eu acredito é a Ritali, não a Ritalina, né? A roqueira faz bem, né? Para quem gosta, claro. Agora, a Ritalina, olha, já não fosse o fato de que ela age no hipotálamo, a caixa preta do sistema nervoso central, por mecanismos obscuros, ainda pouco conhecidos, pouco elucidados, as pessoas estão dando isso para tratar o tal da hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Eu não sei, sabe, eu já não sou a favor de dar remédio para criança, imagina dar ainda um psicotrópico, né? Você tem que dar para a criança, quando precisa, algum remédio em função de alguma patologia que ela tenha, que seja uma coisa pontual, né? Tem lá um estado de infecção, você às vezes tem que tratar ali com antibiótico e tal. Agora, ficar dando remédio psiquiátrico para a criança, quando na verdade existiriam tantos outros caminhos para se lidar com certas crianças que são chamadas crianças ativas, hiperativas ou crianças problemas, né? Então eu costumo dizer que o déficit de atenção é dos pais e a hiperatividade passa a ser dos filhos. Porque as crianças estão querendo mostrar que estão no mundo, sabe? Estão dizendo, papai, mamãe, eu estou aqui. Mas é muito comum hoje em dia, nessa sociedade mercantilista, utilitária, que adora remédios, os pais darem tudo para os filhos, quando tem posses, inclusive financeiramente estão bem, dá tudo, dá joguinho, dá celular, dá computador, dá passeios, viagens, ainda paga o médico se tem algum problema, né? E fica com a consciência em paz. Não, mas ele está indo no melhor psiquiatra, e o psiquiatra falou que ele tem isso. Claro que falou, se é um psiquiatra que está formado numa escola, cuja ideologia é dessa escola, e praticamente as escolas aqui no Brasil estão atreladas à ideologia da APA, é evidente que vão ficar medicando de acordo com o DSM. O DSM-5, inclusive, essa mais recente publicação, portanto a Hidra já tem 5 cabeças, e ainda vai ter outras, né? Espero que não, mas elas aparecem. Ele já está introduzindo uma nova patologia que se chama transtorno disfórico da menstruação. Sabe o que é isso? É a TPM. A TPM, olha, muitas mulheres têm. Os sintomas da TPM, as mulheres sabem muito bem quais são, acompanham essa mulher. Esses sintomas são mais exacerbados, outras nem têm apresentado esses sintomas sequer durante as menstruações. Tem pessoas que menstruam sem a TPM, né? Fazem isso naturalmente. Até entendo que quanto mais a mulher esteja resolvida com a sua sexualidade, menos tensão pré-menstrual ela tenha, né? Isso é uma questão interessante também. Agora o problema é que já está virando uma doença psiquiátrica. Então já inventaram uma nova patologia, transtorno disfórico da menstruação. E qual é a conduta? É dar remédio, dar antidepressivo. O negócio está completamente caduco, sabe? A psiquiatria está caduca. Eu particularmente não penso assim, penso de outra forma, não sigo a APA, não diagnostico segundo esses manuais, faço isso conforme os estudos de psicopatologia. Os meus mestres são Kraepelin, Henriet, escola francesa, Kraepelin alemã, né? Freud, Jung, com certeza, eu adoro todos eles. Leio muito, sou mais ligado às ideias do Jung que a do Freud, mas o Freud é um homem de sabedoria, vai discutir, quem sou eu para discutir com o Freud, não é verdade? Um homem que investigou e trilhou uma área do inconsciente, trouxe o inconsciente para o assunto da psiquiatria, foi ele, inclusive, o responsável por separar a psiquiatria da neurologia, que antes se chamava neuropsiquiatria. E hoje estão aí os psiquiatras todos voltando a fazerem uso de um termo chamado neurociências, né? Que nada mais é do que um travestismo, novas roupas,
do antigo positivismo, que é organicista, que quer ver lesão em tudo e, na verdade, escapa a essas pessoas, por conta da sua miopia científica, o elemento principal na área da psiquiatria, que se chama alma. Por isso que o meu site lá, com sugestão da Mônica Facó, grande amiga minha, se chama Amigo da Alma. Então, quem quiser ler esse texto aí que o Baldan citou, como e quando medicar, entra lá no www.amigodaalma.com.br, porque é com a alma que eu lido todos os dias na clínica. Essa realidade para mim da alma é tão concreta e tão verdadeiramente presente quanto qualquer outra que esteja aqui nesse momento. O Baldan aqui do meu lado é a minha realidade no momento, né? E como é que eu percebo a alma do Baldan, hein? É pelo sorriso, é pelo choro, é pelos sentimentos que ele expressa. É também essa alma que está nas artes muito bem colocada. As artes, que é coisa mais maravilhosa que uma ópera, espetáculo multimídia, com tudo ali acontecendo, música, ator, coreografia, bailado. O teatro, enfim, né? O teatro, o elemento vivo ali no palco. Você pega 2 peças de teatro, assista uma peça e veja ela de novo. Faço muito isso, eu levo minha filha para fazer isso comigo. A gente vê várias vezes, 3 vezes até 4 vezes a mesma peça. Sempre é diferente. O ator é o mesmo, a marcação no palco é a mesma, só que a energia é outra. O que muda? Muda a interação entre o ator e a plateia, muda o momento, muda o fato que naquele momento aquele ator está com a alma mais radiante. E é por aí que eu procuro perceber meus pacientes, entrando através do coração, do sorriso, dos olhos, investigando aquilo que é de mais profundo e verdadeiro, que é a alma. E se possível não vai usar remédio não. O paciente tem que aprender inclusive também isso, a entrar dentro de si. É melhor lidar com a angústia, porque não tem pílula no mundo que trate a angústia, do que você querer escapar dela, tomando qualquer remedinho aí, ou qualquer tipo de droga, como álcool, por exemplo, para amortecer os sentimentos. Escapar daquilo que é de rico no nosso psiquismo, que é o afeto, né? Então é isso que eu acho que está faltando mesmo, um pouquinho de bom senso na área. Além disso tudo que você está falando, Paulo, obviamente também tem o aspecto do consumidor, do cliente, do paciente. Que bom, a gente na clínica de acupuntura e da terapia neural, que também trabalhamos com feridas, né? Terapia neural, a grande sacada é você acertar na cicatriz emocional do paciente. E a gente tem que fazer um esmiuçamento, né? Para chegar na raiz. Eu acho que aí o nosso trabalho se aproxima bastante no sentido dessa pesquisa da alma, de pegar a cicatriz e atuar nela. Agora, as pessoas, de uma maneira em geral, têm um pouco isso, né, também, de querer tomar um comprimidinho que resolva todos os problemas. Eu quero uma cápsula da alegria e não enfrentar os meus conflitos. Também tem isso também, né, Paulo? Total razão no que você está dizendo. Inclusive o Prozac mesmo, que citamos há pouco, né, que é a fluoxetina, cloridrato de fluoxetina, quando veio para o mercado, era chamada a pílula da felicidade, né? Quer dizer, hoje se mostrou que não serve para nada, né? Trata depressões, como outros antidepressivos também tratam. E não curam, viu, depressão. Na verdade, fazem a manutenção do paciente, viabilizando com que ele possa também ir se tratando, se curando por meios próprios. Eu costumo dizer que o paciente psiquiátrico, ou o paciente que está em psicoterapia, ele sofre, mas é burro ele não é, né? Bobo não é tolo, né? É doente, mas não é tolo. Por quê? Porque ao longo dos anos de convívio com a própria experiência, com a própria patologia, com a própria condição de sofrimento na alma, as pessoas aprendem a lidar com aquilo, né? Então, muito mais do que o remédio a longo prazo, é o próprio indivíduo que se conhece aqui a longo prazo, no decurso do processo da doença. O indivíduo vai encontrando recursos legítimos, próprios, que são legitimamente dele, para que ele possa enfrentar melhor os seus tormentos, né? O seu sofrimento da alma. Então, a pílula da felicidade não existe, viu, gente? Não tem nada disso. Volto a dizer, há medicações, e muitas estão aí no mercado, como o Baldan, na outra questão, fazia essa colocação, dentro dos neuroléticos, ampla classe deles, né? Tem os chamados típicos, que são os mais antigos, e os atípicos, os mais novos. Antidepressivos, aí você, de acordo com o mecanismo de ação, você os classifica em subgrupos, né? E assim por diante. É uma quantidade imensa de formulações no mercado. Se houvesse uma que curasse, por que haveria tantas? Qual a necessidade de ter tanto remédio assim? Se tivesse alguma que curasse de verdade, para que outra? Né? Então, a verdade é que os remédios eles podem ser necessários e são necessários, sim, sem dúvida, eu confesso isso. E há pacientes meus que não podem ficar sem. Já tentei tirar remédio de alguns pacientes, aí a pessoa começa a delirar, começa a ter um processo ali já de um mal-estar que nos remete à necessidade de voltar a medicar, né? Agora, aqueles que podem ficar sem remédio, evidentemente vão ficar sem. Esse é o caminho.
E o pior de tudo é encontrar pacientes que estão tomando um monte de medicações, inclusive de mesma classe, né? O paciente, outro dia, conversando com um amigo que chegou de Minas Gerais, ele tem uma banda, né? Então ele foi consultar-se com um médico famoso lá em Minas, entendeu? Em Belo Horizonte. Aí o médico falou para ele que ele tinha fobia social, que ele tinha 4 diagnósticos, né? Outra coisa absurda é essa. Pelo princípio da filosofia de Ockham, a navalha de Ockham, e assim também pensava Hipócrates, e pensam os grandes clínicos, você faz um diagnóstico. Não tem que ter 2. Você tem uma doença só. Os sintomas estão relacionados, ela tem que investigar, né? Quando você está num processo de investigação de um processo cirúrgico, o que está acontecendo ali? Não, vai ter 4, 5 diagnósticos. Tem que descobrir o que está acontecendo para tratar efetivamente. Então, esse meu conhecido, que toca numa banda aí, ele volta de lá com um diagnóstico de fobia social, paralisia noturna, porque contou que às vezes acordava de noite e não conseguia se mexer, assim, ficava meio pensando na vida na cama. Depressão, que era, segundo disse o médico, era levezinha ainda, mas que podia piorar. E tinha também um quarto diagnóstico que era, agora me foge aí, mas toda a hiperatividade, né? Olha, incrivelmente ele recebeu para tomar 3 ansiolíticos e um antidepressivo. Eu não sei como é que pode tanta medicação, inclusive 3 iguais, né? Então recebeu Lorax, Rivotril, mais não sei o que lá, e um antidepressivo. Um bem assim, novinho aí, desses que são também falsas promessas de maravilhas. Aí eu pergunto, o que fazem essas medicações todas juntas misturadas, hein? Primeiro que não tem proteína plasmática suficiente para carregar tanta droga assim, sabe? Para a medicação fazer efeito no sistema nervoso central, atingir lá o cérebro, tem que passar uma barreira funcional chamada barreira hematoencefálica. Exatamente. E isso aí é uma estrutura que também a gente está até hoje discutindo como é que ela funciona. É uma maravilha do organismo que protege o cérebro das toxinas que vão para lá. Então, para atravessar essas medicações que a gente ingere pela boca, né? Ou toma via endovenosa, intramuscular, enfim, tem injeções também, elas para chegarem lá e fazerem efeito no cérebro tem que atravessar essa barreira, que é uma barreira funcional, fisiológica. Não existe assim uma estrutura, aqui está a barreira, é uma proteção que o organismo encontrou. Aí, para atravessar, elas têm que estar ligadas às proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, que é fabricada, sintetizada lá no fígado. Muito bem. Aí, depois que essas proteínas estão já saturadas em medicação, o restante da medicação, o que faz? Fica boiando, sai pelas fezes, sai pela urina, sai até pelo suor. Então, o que adianta dar tanto remédio, hein, se é pouco que vai fazer efeito? Ademais, há medicações que são contrárias entre si, né? Então, você dá um ansiolítico e um antidepressivo, ou seja, um é para estimular o sistema nervoso, o antidepressivo estimula, né? O antidepressivo tem que estimular. O ansiolítico, o que faz? Alivia, né? Puxa para baixo, quer dizer, é cabo de guerra, né? Tomando 3 ansiolíticos contra um depressivo, né? E o coitado do paciente sai de lá achando que tem tudo aquilo, quando na verdade, como é que pode ter fobia social um cara que toca uma banda, hein? Como é que ele enfrenta o público, né? Olha, e que depressão é essa? Ele deve ter se queixado lá de alguma questão dele com sei lá, da vida lá, alguma queixa que a gente tem sempre, e lá vai o médico, isso é uma depressão leve. Então, olha, nós estamos vendo o samba do crioulo doido, viu? As pessoas estão perdendo a noção do que fazem. Então, eu dou um curso, né, chamado Clínica dos Psicofármacos, tem até uma imagem aí da chamadinha. A Clínica dos Psicofármacos tem um subtítulo esse curso, chama-se Entenda o que não, bem grande assim, não pensou o seu psiquiatra. Porque é pegar as prescrições, né? Essa aqui é uma apostila que faz parte do curso, que eu não vendo, não dou, só para aluno que faz o curso. Porque isso aqui só vale com o discurso da gente, sabe? Não adianta dar isso aqui para qualquer um. Agora, é uma apostila evidentemente herética, né? Porque aqui estão todas as drogas psiquiátricas, seus nomes comerciais, seus nomes genéricos, a substância. E isso aqui é um curso orientado para, si, principalmente profissionais não médicos. Pessoas como Baldan, pessoas que trabalham na área de acupuntura, psicólogos, psicoterapeutas. Essa apostila já tem 90 páginas. A próxima que está saindo para o próximo curso tem mais de 100. Porque esse curso vem sendo ministrado por mim desde 1996. Começou com aulas de farmácia que eu dava no hospital que eu dirigia, chamado Clínica de Saúde São João de Deus. Fui diretor lá durante 6, trabalhei na 9 para 10 anos, dirigi durante 6. Eu dava um curso lá para os alunos que vinham nos visitar para verem os pacientes internados, né? Então, é preciso bom senso.
Tudo isso aqui é uma maneira também dos profissionais da área de saúde saberem lá, muitos, como o Baldan tem um monte de paciente, evidentemente tem pacientes que estão tomando remédio psiquiátrico. Aí o Baldan liga lá para conversar com o médico, o que recebem? Geralmente recebe arrogância, né? O médico se acha superior, ele se acha mais que os outros, né? Olha, nem o psiquismo, nem a saúde é prerrogativa dos médicos, é de todo mundo que trabalha nessa área. Então, muito mais me enriquece conversar com as pessoas que estão junto comigo vendo aquele paciente do que querer ficar ensinando para elas o que eu acho, o que é certo, né? Nós não somos donos da verdade, mas o médico muitas vezes acha que é. E ele ainda convence o paciente que aquele remédio não pode deixar de ser tomado. E olha, na verdade, quase sempre não é para tomar tudo aquilo, viu? Então, os profissionais que fazem um curso assim com a gente, ficam munidos de uma série de informações que permitem com que conversem horizontalmente, de igual para igual com os médicos, sabe? Pelo menos o médico, na hora que atender o telefone, vai saber que do lado de cada linha tem um profissional que não é bobo não, que está sabendo o que está sendo feito, né? Não vai discutir conduta com o médico, mas pode questionar o porquê de tanta medicação, né? Eu trabalho com linha unicista. Se há um diagnóstico, escolhe um remédio para tratar. E aí, dentro daquele remédio escolhido, a menor dose terapêutica. Até porque se não tiver ido bem o negócio, você troca o remédio, ou você acerta essa dose, né? Revê o diagnóstico. Agora, quando tem 3, 4 remédios juntos, e eles se somam, eles se neutralizam, eles causam efeitos colaterais imprevisíveis por causa da mistura do potencial. É um campo em que 1 mais 1 não é igual a 2, viu? Você junta um remédio mais outro, você tem uma potência. Então, o que acontece? Quando as coisas não estão indo bem, como é que vai saber o médico aí qual é o remédio que está fazendo mal se ele deu 4? É isso aí. Gerec, pode colocar o nosso computador, por gentileza, no ar? Então está aí o cartaz aí do curso Clínica dos Psicofármacos. Mas ainda assim, né, Paulo, o médico se sente um pouco tanto quanto questionado se recebe uma ligação de um profissional de saúde que não é médico para falar, escuta, você está fazendo a coisa direito? Não é bem assim, né? A pessoa não vai perguntar se está fazendo a coisa direito, mas conversar sobre o paciente só enriquece, né? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema quanto a isso. Aliás, eu prefiro, né? Quando um psicólogo te liga, como é que... Mas é um prazer. Eu falo muito mais a minha língua do que os colegas psiquiatras, viu? É mesmo? É evidente. É por isso que eu estou conversando com você aqui nesses termos, né, querido? A gente está dentro de uma área que é uma área muito semelhante. Eu sou médico, você é acupunturista. Você é o profissional que eu tenho... Inclusive, eu fiz curso de acupuntura. E não foi curso médico, hein? Que me ofereceram um curso lá na Paulista do Yamamura, lá, né? Yamamoto, né? Yamamura. Mas eu optei por fazer um outro curso que era de medicina tradicional chinesa, né? Poderia ter feito o curso dele, não sei, deve ser um curso bom também, não tem nada contra, mas eu não combino com isso, entendeu como é que é? Eu vou querer saber acupuntura, eu vou aprender não acupuntura médica. Aliás, eu acho que o médico é o cara que menos entende acupuntura, viu? Fato. Se você precisar de acupunturista, não procure um médico. Fato. Procure um acupunturista formado em medicina tradicional chinesa. A medicina ancestral, e foi esse curso que eu fiz. Eu não trabalho com acupuntura. Na época do curso, eu me formei em 2001, né, com esse curso. Foi mais para ter interesse, por meu interesse pelas medicinas ancestrais. A propósito, tudo aquilo que tem lá no Neixin Suven, lá, Huanti Neixin Suven, o livro de medicina interna do Imperador Amarelo, que é a base toda do pensamento clínico da acupuntura, é imensamente semelhante ao pensamento hipocrático, Sim. que também era uma medicina ancestral. Sim. Então, quem lê lá o Tratado dos Climas e dos Ares do Hipócrates vai entender o que são os agentes externos causadores de doenças, segundo a teoria dos 5 elementos lá dos chineses, do taoísmo, né? Centrada no taoísmo, que é uma cosmogonia. Assim como o Hipócrates também não via o ser humano separado da natureza. O ser humano adoece porque ele está em conflito, em desarmonia com o universo, com o meio à sua volta. Então tem um texto aí no nosso site, no www.amigodaalma.com.br, que se chama Hipócrates e o pensamento chinês. Leiam lá, vocês vão ver como é que eu penso mais ou menos. A clínica, inclusive a psicoterapia do encantamento, é um texto lá também sobre ela, que as pessoas me perguntam o que é a psicoterapia do encantamento. Olha, a psicoterapia do encantamento é aquela que faz a sua alma se encantar com a vida, de dentro, né? Coisa que eu busquei do grego lá. Encanto, brincando com a palavra, é o canto que vem de dentro. É o canto da alma que se canta em harmonia com a sinfonia das esferas. Xerec, coloca nosso computador no ar, por gentileza, que é o logotipo, inclusive, da psicoterapia do encantamento. Esses são os 4 golfinhos que representam os 4 graus do encantamento. O grau de que estamos tratando hoje é o golfinho verde, é o 2º grau, elemento água, que é o grau da clínica do encantamento, a alquimia clínica. Os demais graus aí são o laranja lá, trabalhos de... Porque é o seguinte, na psicoterapia que nós fazemos,
Todo esse trabalho que é feito semanalmente em consultório, de conversa com os pacientes, esse trabalho é dinamizado por vivências. E as vivências são representadas por os demais graus do encantamento, né? Hiperventilação, trabalhos de xamanismo, trabalhos de peregrinação e assim por diante. Mas não vamos nem falar disso hoje, que não dá tempo. O que eu quero dizer é mais uma coisa em relação à alquimia clínica. O Baldan aqui me apresentou como alquimista, né? Bom, deixa eu explicar isso direitinho. Ele fez um curso de alquimia com a gente lá foi por onde a gente estreitou nossos laços. Esse curso eu costumava dar uma vez por ano, tenho dado menos agora, mas é um curso que de vez em quando volta. Olha, eu sou alquimista e não sou, né? Porque eu acho que qualquer um que seja um alquimista não deve se intitular um alquimista. Sou a seguinte concepção da palavra, vamos explicar isso direitinho. Pitágoras lá atrás, no século V a.C., também se dizia filósofo, mas nunca com arrogância no sentido de dizer, olha, eu sou o homem da sabedoria, eu tenho um saber, né? Eu sou o filósofo porque eu penso, não era isso, era porque ele era filós, amigo, né? Inclinado com intenção de alcançar a sofia, a sabedoria. Então ele era um humilde cidadão, amante da sabedoria, não é que tivesse a sabedoria, não. E eu como alquimista, quem sou eu como alquimista? Como é o Baldan também, outro alquimista, nós estamos aqui trabalhando a nossa pedra, viu? Estamos fazendo a nossa obra. Deus me deu essas duas mãos aqui, ó, que é com que eu trabalho, meus instrumentos de clínica. Então isso aqui é alquimia. A alquimia é pegar o paciente e cuidar como se fosse você próprio. E antes de medicar um paciente, eu me pergunto, eu daria esse remédio para minha mãe, que está hoje com 82 anos, vive, lúcida e muito bem? Eu daria esse remédio para minha filha, que hoje tem 20 anos, está aqui presente nos assistindo? Porque se eu tiver autorização nessas duas questões, eu daria sim, porque eu quero o bem delas. Então eu estou autorizado a dar isso para o meu paciente, sabe? Porque você vai dar aquilo para o benefício do paciente. É bem diferente do que se faz por aí. A pessoa está passando receita como se fosse produção, linha de série, fabricação de remédios, né? de receitas. Você está fazendo me lembrar, Paulo, certa vez eu atendi um cardiologista aqui do INCOR, e ele tinha o epicondilite por causa de tênis e porque ele fazia muito cateterismo. Uhum. E aí eu fiz acupuntura, fiz terapia neural, e ele nadava, ele jogava tênis, e fazia cateterismo. Aí eu falei, olha, procura tomar um analgésico, um anti-inflamatório momentaneamente para ajudar no tratamento. Aí ele falou, você tá louco? Eu não tomo anti-inflamatório. Eu falei, mas você passa, você receita. Eu receito, claro. Pois é. E aí, mas ele mesmo tomava e falou, você tá louco, vai tomar anti-inflamatório? Mas tu não passa? Passa. Me fazendo lembrar esse caso. Dentro desses 4 classes de medicações, Paulo... que na verdade são 5, né? 5, né? São 4 clássicas e tem as anfetaminas à parte. Qual que é a campeã de consumo aí? Olha, eu acho que são os antidepressivos, né? Os antidepressivos estão com tudo. Hoje em dia, a gente estava antes de começar o programa vendo a incidência de depressão na população nacional, né? Pela OMS aqui no Brasil, são 5,9% da população de deprimidos. Mais do que o Paraguai, mais do que o Peru, mais do que Cuba, mais do que o Uruguai. E a população mundial, 9,2% de deprimidos. Agora, veja só, né? Eu não sei se tudo isso é depressão. Depressão, para mim, é uma coisa muito grave. E, clinicamente, uma depressão, ela precisa ter, veja só, como é que é pensar a clínica. É preciso que a pessoa tenha uma lentificação do pensamento. Tá? Uma alteração grave no pensamento, a lentificação. Inclusive, às vezes, com uma bradilalia, ela fala muito diferente de mim aqui, que eu estou quase que verborrágico, né? Ela fala com muita dificuldade sobre as coisas. Geralmente não sabe nem contar a sua própria história. Quando eu tenho um deprimido, verdadeiramente deprimido em consultório, eu peço que entre o acompanhante junto. Até porque se eu não tivesse acompanhante, ele não chegava, viu? E alguns eu vou ver na casa deles, porque não conseguem sequer sair da cama. É verdade. Tá? E aí, além dessa lentificação de pensamento que precisa estar lá, há um estreitamento do campo vivencial. A pessoa está num estado quase que crepuscular assim, de existência. Ela não vê saída, ela está sem perspectiva. A coisa é grave. Então eu não vejo que tenha depressão leve, depressão grave. É depressão e acabou, entendeu? Depressão sempre é grave. Assim como também não sei como é que pode no DSM ter uma patologia lá chamada ansiedade generalizada. Alguém consegue ter ansiedade só no olho? Alguém vai ter ansiedade na perna, né? Tá certo que a perna fica mexendo, mas a ansiedade só pode ser ansiedade, não pode ser generalizada, é uma ansiedade. E não tem depressão ansiosa. Ou é ansiedade ou é depressão, porque se está deprimido não tem ansiedade. Quando começa a melhorar a depressão é que entra num quadro de ansiedade, porque o antidepressivo começa a estimular o humor, aí sim. Mas aí é efeito do remédio.
Aí o que acontece? As pessoas estão vendo depressão em tudo, né? Medicando tristeza, medicando briga com o namorado, medicando frustração. O cara bate o carro, fica deprimido. O cara não dorme direito, ele está deprimido. O cara briga com a mãe, ele está deprimido. Ele briga com a esposa, está deprimido. Ele perde a namorada, está deprimido. Todo mundo está deprimido por causa de bobagens ou coisas sérias, mas que não são depressão. São coisas da vida. São quadros de tristeza para enfrentar. Então, os antidepressivos são os que mais vendem, né? Agora, eu tenho alguns dados aqui curiosos que eu trouxe, eu anotei. Aliás, olha aqui, Baldão, eu quero que você faça a gentileza de ler aqui no ar o que está escrito aqui nesse... Esse aqui é meu receituário. O meu receituário, né? Tá aqui. Eu quero que o Baldão leia para mim a primeira frase que está escrito aí, é uma frase em latim. Paracelsus Magister Dixti, sola dosis venenum. Venenum é que tá com V aí. Venenum facit. Então, é isso aí. Paracelsus Magister Dixti, sola dosis venenum facit, ou sola dosis facit venenum, como queira. O latim é uma língua de declinações, de modo que qualquer ordem das palavras, não tem problema, você sabe o que está escrito ali. Então, pode falar dosis facit venenum sola, que qualquer forma tá certo. Aí é o seguinte... Está escrito isso aí no meu receituário. O Paracelso, mestre, diz. Paracelsus Magister Dixti. Sola dosis venenum facit. Só a dose faz o veneno. Então tem gente que pode morrer por medicação. Aliás, tem um monte delas que a dose terapêutica é muito perto da dose tóxica. A dipirona aí, que todo mundo compra facinho na farmácia, a dose tóxica é perto demais da dose terapêutica. A pessoa está tomando aquilo, acho que faz bem, né? Pode morrer por causa disso. Dipirona. A dipirona. Não é assim água com açúcar, não. Vai tomando porque é fraquinho. Não tem nada de fraquinho, não. É grave a dipirona desse aspecto. A dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Então, se a pessoa ficar tomando várias vezes ao dia, ela vai ter intoxicação hepática. Se não for coisa pior. Então, a medicação psiquiátrica tem que ser dada com muito rigor, sabe? E em casos específicos, não é para todo mundo, não. E aí, antidepressivo é o que mais vende. E aí eu tenho uns dados aqui, ó. Quer ver? Eu trouxe aqui, anotei nesse meu receituário, né? Fiz umas anotações aqui para consultar aqui, porque são muitos dados técnicos. Então, um deles assustador é o seguinte. O clonazepam, o tal do Rivotril aí que eu estava citando antes, clonazepam, aumentou 73% de venda aqui no Brasil nos últimos 10 anos. E onde mais se vende ele, curiosamente, é lá em BH. Vai ver que é aquele médico lá que está escrevendo para todo mundo, né? Que estava na receita do meu amigo lá. Aí tem antidepressivos, aumentou 44% a venda deles nos últimos 5 anos. E o metilfenidato, esse então que é a Ritalina, aumentou 775% entre 2003 e 2012. E esses dados eu consegui nesse livro aqui, que é uma preciosidade, viu? Tarja Preta, da escritora jornalista Márcia Keduc. Tá aqui, ó. Pode tem aí, acho que a imagem para passar para o nosso internauta. A publicação da Abril vende em banca de jornal isso aí. A propósito, como começou o nosso programa, né, com aquele rapaz perguntando sobre indústria alimentícia, ela tem um outro livro que é sobre a máfia da indústria alimentícia. Né? E nesse livro aqui está tudo muito bem contado. Esses dados que eu estou aqui tecnicamente citando de porcentagem, peguei daqui, sabe? Adorei o livro. Ela não faz muita justiça com o Paracelso, porque ela fala que o Paracelso foi o pai da quimioterapia, quando não é verdade isso. O Paracelso jamais iria propor quimioterapia como tratamento. Fato. Ele era um alquimista, e a química não saiu da alquimia. A alquimia é uma revelação, é uma tradição esotérica, no caso agora do Ocidente, depois que ela veio com os árabes para cá, e se firmou na Europa. Agora a química não, a química é ciência moderna, né? Constituída conforme tal, a partir do século XVII, de lá para cá é diferente, é outro ramo, não tem nada a ver com a química, com a alquimia. Então, salvo esse detalhe que é um equívoco aqui da escritora, esse livro aqui é nota 10, tá? Quem quiser leia, porque aí tudo que eu estou falando está aqui, inclusive com comprovações, viu? Com nome aos bois sendo dados, mais do que eu estou dando aqui, que eu já dei vários nomes aos bois também, com certeza. Paulo, para onde caminha a psiquiatria hoje diante desse quadro de, não diria de médicos despreparados, mas talvez desinformados com a questão do tato, de lidar clinicamente com o paciente, os pacientes de uma maneira geral não entrando em conflito e nós sabemos, né, que do conflito é que surge a luz, né, do yin, do yang,
do pau do índio que faz o atrito para que nasça o fogo e etc. As pessoas estão hoje querendo, como disse há pouco, né, como nós conversamos há pouco, que as pessoas querem um comprimido da felicidade e se tirar o conflito melhor ainda. Enfim, as pessoas não estão dispostas a enfrentar-se a si mesmas e ter um processo de parto de si mesmo. E aí tem do outro lado o médico também que quer se ver livre, logo passa uma droga lá e pronto, e acabou. Esse parece que é o quadro de uma maneira geral. A tendência é piorar? Essa pergunta me causa até uma angústia maior que a que eu já trago de existência vital, né? E remédio para angústia é amor, sabe? Não tem outro. Não tem pílula do mundo que trate angústia. Então vamos amar. Então, olha, eu não sou pessimista diante da humanidade, embora a gente tenha uma tendência a se entristecer muito com a realidade conforme ela está. Eu acho que a psiquiatria, enquanto as nossas escolas estiverem atreladas ao pensamento ideológico estadunidense e sendo subservos aí da APA, a psiquiatria está se tornando dementada, está caducando. É isso que está acontecendo com a psiquiatria. Eu estou cada vez mais isolado na minha profissão, consigo conversar com alguns colegas que são da mesma escola que eu. Eu me formei pelo servidor estadual, minha formação de medicina foi feita pela Santa Casa de São Paulo. Mas depois da Santa Casa eu fiz a minha especialização, que me deu o título de psiquiatra, título de especialista em psiquiatria, com o Dr. Carol Sonnerreich, que está vivo ainda, né? É um velhinho maravilhoso. Naquele meu tempo de formação eu comparava, e eu comparo até hoje, a um Sócrates da psiquiatria. Ele, romeno, formado pela Universidade de Bucareste, com a invasão soviética acabou indo para a França. Parece até que corre uma história que ele conheceu o Albert Camus, que eram amigos do Camus, era amigo do Camus, né? Quando o Camus escrevia lá, depois morreu num acidente. Ele foi fazer o doutorado dele em Londres, uma tese sobre encefalopatias, né? Que é a maneira como ele chama as esquizofrenias, e veio para o Brasil. Depois se tornou chefe do serviço por onde eu me especializei em 1965. O que eu tenho de idade de vida, ele tinha de chefia lá do serviço quando eu fui ser aluno dele. E esse homem maravilhoso foi que nos alertava sempre para usar um remédio só, e eu ainda, pegando essa linha unicista, de medicar com um remédio só cada patologia, ainda progredi um pouquinho pensando em encontrar, além do único remédio, a menor dose eficaz terapêutica, né? É ele, Dr. Carol, que me ensinou a pensar a depressão como lentificação de pensamento, mais estreitamento do campo vivencial. É Dr. Carol que nunca seguiu o manual da APA, coisa nenhuma, né, dessa associação psiquiátrica dos Estados Unidos. É Dr. Carol que vinha de uma escola europeia, britânica, francesa e romena, e era amante dos clássicos, e dizia, olha, quer saber da alma, meu querido aluno? Não fica lendo muito livro de psiquiatria não, viu? Leia os livros de psiquiatria, principalmente Henriet, Kreppel, Jung, Freud, leia tudo isso aí, que sempre são grandes pensadores. Agora, quer saber da psiquiatria? Leia Machado de Assis. Sim. Quer saber da alma do psiquismo feminino? É a Capitu lá, que é gente que escreveu melhor sobre o psiquismo. E nem mulher ele era, o Machado de Assis escreveu sobre o psiquismo feminino de uma maneira maravilhosa. Você quer conhecer a alma? Leia Shakespeare. Leia Fernando Pessoa, o maior poeta aí da humanidade, no meu parecer pessoal aqui, né? Da língua portuguesa, sem dúvida. Então, quer aprender literatura? Melhor, quer saber da alma? Visite as artes, visite Victor Hugo, visite Conan Doyle, né? Visite os que escrevem, visite os clássicos, porque por meio daquilo tudo que são os miseráveis aí do Victor Hugo, né? O que são os miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, né? Leia lá aquilo, você vê a natureza humana ali despida em todos os seus aspectos, né? Em todas as suas facetas apresentada didaticamente, com poesia, com beleza, com arte, né? Então é isso que precisa fazer a psiquiatria de hoje aí, a pergunta dele aí. Tá ruim o negócio? Tá. Eu acho que quanto mais neurocientífica a psiquiatria, mais afastada da verdadeira alma, do elemento que é o principal aqui. Agora, que ingenuidade a minha, né? Querer vir falar de alma para uma psiquiatria que me parece há muito já vendeu a sua. São 14 horas e 53 minutos, nosso programa está encerrando. Eu quero que, antes disso, eu peço para o Xerec, por gentileza, colocar rapidamente nossos GCs pessoais. O WhatsApp para a marcação de consulta, conversar comigo, mas por WhatsApp é o 97719-2266. As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura, o Instagram e YouTube, que este programa estará disponível em 2 canais, no YouTube João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. Tem mais, Xerec?
A loja jcbaldan.com.br tem os equipamentos. Aliás, coloca rapidamente aqui para mim, por favor, meu computador no ar, que eu queria que até que o doutor Paulo Urbano, pode colocar meu computador no ar. Isso, é esse equipamentinho aqui que eu indico para várias pessoas das terapias, que é o Potentizer. Esse Potentizer, ele faz, viu, Paulo? Ele tem todos os arquivos dos remédios homeopáticos, fitoterápicos, remédios chineses, que você empregue na água com frequência, sem qualquer princípio ativo, apenas com frequência. Pode voltar aqui, Xerec. Isso a gente trabalha com frequência, que é aí praticamente a medicina quântica, né, que a gente chama, que é frequencial, não tem nenhum tipo de substância. Eu quero agradecer ao Paulo Urbano pela presença, que ele vem de longe, vem de Cotia. Cotia. Muito longe. Eu achei que eu estivesse chegando da Lua agora. Da Lua. É um pouco longe, Cotia é um pouco longe, Vai dar o quê? Uns 20 quilômetros, 25? Querido, dá isso aí no máximo, viu, da Leovina? É pouquinho. Mas de qualquer maneira eu quero te agradecer muito, viu, Paulo? Sem dúvida nenhuma, nós aprendemos muito aí com você hoje. Eu quero te agradecer pela tua postura de seriedade, né? Porque a gente... eu já entrevistei diretores da Associação Paulista de Medicina, da PM, e fiz sérias críticas em relação ao ensino médico. E eu falei, olha, eu não sou médico, em tese eu não poderia fazer esse tipo de crítica. Mas como eu amo a medicina e pratico dentro dos aspectos da medicina chinesa, eu me dou o direito de questionar isso. Então a gente tem que questionar o avanço da evolução do homem como um todo, inclusive através da prática e também do ensino médico. Eu agradeço muito, deixo a câmera para você dar o seu contato para a gente encerrar, porque estouramos nosso tempo. Antes de dar o contato, só dizer o seguinte, eu espero que essa psiquiatria se una cada vez mais ao seu verdadeiro trabalho, que é a investigação da alma, e melhore ao longo do tempo também, sabe? Estamos vivendo uma época de crise de valores enorme em todos os setores da sociedade, em todas as partes do mundo. Não podia ser diferente na psiquiatria. Na medicina já o é, porque não na área psiquiátrica. Mas eu tenho sim, como sou esperançoso frente à natureza humana, que a humanidade melhore, que apareçam outros Freuds e Jungs aí pelo caminho, o Grof aí, o excelente Stanislav Grof fazendo seu trabalho maravilhoso, e pessoas assim desse naipe, clareando, sendo faróis para outros muitos. E eu que agradeço, querido Aldan, ao convite para poder estar aqui, mais uma vez irmanado aí da sua excelente companhia. E quantas vezes precisar que eu venha de Cotia aqui para visitar você, é muito facinho, bem logo, tá bom? Será sempre um prazer. O contato, né? Eu não vou nem deixar meu telefone. Tem meu site aí, já dei 2 vezes, vou dar de novo, www.amigodaalma.com.br. Lá uma série de textos, tem muita arte ali também. E lá tem meus contatos, tem meu telefone, endereço do consultório, tudo isso aí, tá bom? Tá certo. Agradeço muito sua presença. Próxima semana, por conta do feriado, não teremos programa Saúde na sexta, mas daqui 15 dias mudaremos e tem muita coisa legal para vir. E entre elas, o Dr. Cícero Coimbra, um outro destemido que está tratando a paralisia, né? E a amiotrófica, foge o nome aqui agora, com altas doses de vitamina D. E ele é escorraçado, inclusive, dentro da Escola Paulista de Medicina, onde que ele dá aula. Outro programa polêmico que em breve nós apresentaremos aqui. Boa semana a todos, bom feriado e até daqui 15 dias.